Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e hoje eu vim trazer um vídeo falando sobre o início da carreira e as polêmicas de uma autora extremamente controversa que a gente tem hoje em dia, que é a Colleen Hoover. Caso não conheça a Colleen Hoover, ela tem milhares de livros, assim, é impressionante a rapidez com que ela escreve livros e publica eles, e todos eles são um sucesso e entram na lista de best-sellers do New York Times. E hoje vim comentar com vocês sobre ela, porque eu tenho as minhas ressalvas com essa autora. Dando um pequeno spoiler, eu me recuso a consumir as obras dela, porque eu já consumi algumas, já achei uns problemas que eu acho são bem sérios e que eu vejo outras pessoas comentando sobre, e também porque já tem essa polêmica com o filme de É Assim Que Acaba, que é inspirado no livro dela mais famoso, com o mesmo nome, né? Eu não sei como é que tá a polêmica envolvendo esse livro quando eu postar esse vídeo, mas no momento que eu tô gravando, estão faltando expulsar Blake Lively e o Ryan Reynolds, a paulada de Hollywood. Mas essa polêmica e as outras eu vou explicando ao longo do vídeo. E pela uma rápida contextualizada a vocês, a Colleen Hoover é uma mulher do Texas e ela já alcançou 11 vezes a lista de best-sellers do New York Times. Aos 31 anos, ela publicou o primeiro livro dela, chamado Métrica, de forma independente, e ela fez isso para que a mãe dela pudesse ler algo no Kindle. E eu achei isso bem fofo, para falar a verdade. Então, em 2012, uma blogueira chamada Maryse Black, ela avaliou Métrica com nota máxima, e isso fez o livro ganhar muita visibilidade, tanto que ele chegou no 8º lugar dos livros mais vendidos do New York Times. Então, 2 meses depois desse sucesso, do dia pra noite, a Colleen Hoover ela lançou Pausa, que era a continuação, e nesse mesmo ano ela assinou o contrato com a Atria Books, que é uma das maiores editoras dos Estados Unidos. No ano seguinte, ela lançou Essa Garota, e esses 3 livros eles formam uma trilogia chamada Slammed. E com os livros dela fazendo grande sucesso, ela acabou deixando o outro emprego que ela tinha para se dedicar totalmente à escrita, e no ano seguinte ela lançou Um Caso Perdido, de forma independente novamente. E esse livro, ele alcançou o primeiro lugar do best-sellers e ficou lá por 3 semanas. E foi a primeira vez que um livro independente conseguiu esse marco. Desde então, a Colleen Hoover, ela tem lançado vários livros. Ela, sem querer, acabou lançando um novo gênero, ou um novo subgênero. Pra mim é um subgênero, tá? Que foi o New Adult, que retrata a vida de jovens de 18 a 30 anos, eles passando por empecilhos e obstáculos que tem. E normalmente eles são do ponto de vista de mulheres. Um dos grandes fatores que eu acho que ajuda os livros dela a venderem tanto e também a ela ser tão amada no BookTok, né, é o fato de que os livros dela são muito fluidos. Tipo, a escrita, tipo assim, todas as páginas não parece todas as páginas, sabe? Esse foi um dos grandes motivos pelo qual as pessoas no TikTok começaram a amar as obras dela e consumir bastante. O mais famoso dela, que se chama É Assim Que Acaba, vai retratar uma história de um relacionamento conturbado ali, que foi inspirado na história dos pais da Colleen Hoover. E também vai abordar sobre violência doméstica. Esse livro foi lançado, acredito que em 2018, e como a Colleen Hoover foi muito aclamada no TikTok, principalmente esse livro, em 2022 ela lançou uma sequência chamada É Assim Que Começa. Isso tá confuso pelo fato do primeiro livro ter a palavra acaba e o segundo livro ter a palavra começa. Tu não é o único, porque eu também fico assim, sendo que eu li os 2 livros. Depois desse sucesso crescente no TikTok, É Assim Que Acaba, ele quebrou vários recordes de vendas nos Estados Unidos, tanto que teve períodos que ele chegou a vender 10 mil cópias por semana. Aqui no Brasil também, o hype foi muito grande e ele foi o livro mais vendido na Bienal de São Paulo de 2022. Apesar de parecer que os livros são maravilhosos, eles têm alguns efeitos que pra mim são vários, né, mas tudo bem, e vou começar a abordar eles aqui com vocês. Pra mim, o mais grave de todos é o fato de abordar assuntos super sérios de forma rasa e sem dar uma conclusão realista. Cara, a gente tá falando de um assunto sério, super sério. Isso me deixa muito revoltada, porque são livros que quando tu lê, tu consegue se identificar com os personagens, e daí ela vem e dá uma solução de tipo, o amor resolve tudo. Por exemplo, É Assim Que Acaba, ele trata sobre violência doméstica, e em nenhum ponto da história, nem da continuação dele, a gente vê a personagem que foi vítima de violência doméstica fazendo uma terapia. É sempre com isso de que o amor vai resolver todos os teus problemas, sendo que o amor não resolve todos os problemas do mundo. As pessoas também reclamam muito de que
a Colleen Hoover, ela trata de assuntos super pesados e ela não bota aviso de gatilho, nada do tipo. Eu sei que a questão de aviso de gatilho, ela é meio contraditória em si, porque tem gente que apoia, tem gente que acha que é dar um spoiler da história. Eu não acho que seja dar um spoiler da história, porque às vezes tu pode botar um aviso de gatilho num livro que não vai ter necessariamente uma cena de violência doméstica, mas vai ter os personagens conversando sobre uma situação que envolveu isso. E eu acho importante porque tem pessoas que elas não querem ler sobre aquilo, elas se sentem mal, elas não estão preparadas para ler sobre aquilo, e elas se deparam com aquilo num livro e ficam se sentindo mal. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Há uns anos atrás eu fui hackeada e foi bem intenso, assim, porque não foi, tipo, sei lá, a pessoa só me hackeou pra pegar meu user do Instagram. Foi, tipo, bem embaixo o buraco. E durante um tempo, apesar de eu conseguir falar sobre o assunto, eu não queria consumir obras que tinham isso, e eu acabei consumindo uma, eu fiquei bem mal enquanto eu via o filme que tinha isso. Então, eu entendo, tipo, as pessoas quererem aviso de gatilhos, porque é importante. Especialmente em livros que, normalmente, ele é vendido com uma premissa de romance, como é o caso dos livros da Colleen Hoover. Tem alguns que tu lê a sinopse, até consegue entender que vai ter algum assunto mais pesado ali, mas ainda assim, ela coloca coisas super tristes e pesadas e não dá uma solução, não avisa que vai ter. Além disso, dela não sinalizar quando vai ter tópicos sensíveis em um livro, ou simplesmente dar finais super irreais e super romantizados, né? Tem a questão de que a Colleen Hoover, ela acaba passando um certo pano para as polêmicas dos próprios personagens. Então, a gente tem vários personagens masculinos com atitudes problemáticas e no final do livro as parceiras sempre perdoam eles. Então, se o interesse romântico botou fogo na casa do protagonista, talvez ela perdoe ele. Tem algumas pessoas que criticam isso com relação a assim que acaba. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Só pra avisar. De que o Riley tem essas atitudes com a Lily. Ele agride ela, tenta estuprar ela durante o livro. E assim, eu sei que pessoas reclamam que ela continua voltando pra ele. Essa parte eu não julgo, porque muitas vezes isso acontece num relacionamento abusivo. A vítima, ela não consegue se desvencilhar daquilo. Mas o que me incomoda é que no final do livro, o Riley não sofre nenhuma consequência por isso. Tipo, fica por isso mesmo. Tipo, ele me empurrou mais cara, mas tá tranquilo, sabe? Eu acho muito frustrante quando uma autora que é gigantesca, ela acaba influenciando várias pessoas por meio dos livros dela, ela tem um alcance enorme. Não dá, tipo, um final decente. Eu não acho que seja a intenção dela mostrar que realmente isso acontece. Eu acho que ela faz esse tipo de coisa porque é o mais fácil. Se a intenção da Colleen Hoover fosse mostrar que isso realmente acontece, ela não deixaria isso acontecer em todos os livros dela. Outra coisa também é que a Colleen Hoover, ela não tem muita diversidade nos livros dela. Então, a maioria dos personagens, eles são brancos e são héteros. E eu sei que muita gente pode falar, ok, mas a Colleen Hoover também é mulher branca, hétero, enfim. Então, é normal ela fazer livros assim, porque de certa forma é a realidade dela. E eu entendo, tipo, ok, ela vai deixar os protagonistas assim, mas vai incluir de outras formas. Só que eu li 4 livros dela. Eu não lembro de ver personagens que não fossem heterossexuais, que não fossem brancos, que não fossem de outras raças, outras etnias. Ela também falou que ela compartilha e divulga o trabalho de autores LGBTQIAPN+, para ajudar eles ali como forma de apoiar e fortalecer a presença deles na indústria literária. Só que eu acho um pouco problemático ter mais de 20 livros e raramente as pessoas lembrarem de algum personagem que seja da comunidade nos seus livros. E assim, a Colleen Hoover, ela tá envolvida em várias polêmicas. Uma delas, que foi em 2016, foi quando ela retweetou uma publicação do Trump que criticava celebridades que protestavam contra a eleição dele. Ela rapidamente se desculpou e ela disse que foi um butt Twitter, que basicamente é quando tu republica alguma coisa sem querer. Só que algumas pessoas, elas duvidaram disso, acharam que realmente a Colleen, ela apoiava o Trump, porque pra retweetar, tu tem que dar 2 cliques. Tipo, tu não clica sem querer uma vez e vai. Teria que clicar no botãozinho retweetar, daí retweetar post, né? Então muitas pessoas ficaram se perguntando se ela realmente tinha feito aquilo sem querer ou se ela fez por querer e só apagou depois que foi criticada sobre o assunto. Já em 2022, uma usuária do Twitter, tudo acontece no Twitter, né? O Twitter é um hospício.
ela afirmou que ela tinha sido assediada pelo Levi, que é o filho da Colin, quando ela tinha 16 anos, que quando trouxe isso ao conhecimento da Colin Hoover, a Colin Hoover bloqueou ela. Ela até postou alguns prints sobre isso, só que eles foram apagados. Ano passado também a gente teve, acho que uma das maiores polêmicas envolvendo a Colin Hoover, que ela divulgou que ia lançar um livro de colorir sobre o livro É Assim Que Acaba. Lembrando de novo que é um livro que aborda violência doméstica. As pessoas caíram em cima dela, tipo, falando, tu tá louca? Porque como é que tu vai lançar um livro de colorir sobre uma obra que envolve violência doméstica, tem várias coisas extremamente pesadas, até porque estaria, de certa forma, banalizando o assunto. A Colin Hoover depois pronunciou falando que, na verdade, o livro seria para mostrar a força da Lily com o passar da história, simbolizar isso, mas jogou muito mal e foi cancelado. E no início desse ano, a Colin Hoover, ela lançou uma linha de esmaltes de alguns livros dela. Entre eles, É Assim Que Acaba. E acho que foi quando muitas pessoas soltaram a mão da Colin, porque pensaram, meu Deus, ela não aprende nunca. De novo, banalizando algo super sério, só pelo lucro. Meu Deus, eu tô bem torta, né? Eu tô muito mal enquadrada agora que eu vi. No final do vídeo eu reparei, mas tudo bem. E por último, a polêmica, assim, que tá quase fazendo a Blake Lively ser expulsa de Hollywood, envolve o filme É Assim Que Acaba. Caso não saiba, É Assim Que Acaba, né, foi adaptado pro cinema e a Blake Lively, ela interpreta a Lily. Só que o pessoal começou a estranhar, achando que tinha uma polêmica no elenco, porque o Justin Baldoni, que é quem faz o Riley no filme e também o diretor, o pessoal viu que o elenco não seguia ele no Insta, quando tinha coletiva de imprensa, ou quando, sabe quando tem tapete vermelho que o pessoal vai desfila? Ele ia separado do elenco. A Colin Hoover também não seguia ele no Twitter não, no Instagram. E as pessoas também começaram a criticar o fato de como que a Blake estava divulgando o filme. Porque enquanto ela estava divulgando, falando, traga seus amigos, seu namorado para virem assistir, é assim que acaba, coloquem roupas floridas. O Justin, ele estava promovendo da forma sensata, que é falando sobre a questão da violência, sobre a importância de denunciar. Hello, Blake Lively here. Colleen Hoover. And It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see it. I know, of course, the movie and the book deals with some pretty heavy topics. What was the most challenging scene for you to either work through yourself or work through as a director? I think all of the scenes showcasing gender-based violence, I think that was very hard for me. I almost had to step out of my body. There were a lot of times, even thinking about it is hard. There were a lot of times where I would have to go privately into a room and just cry or shake it out and try to get him out of me and that energy out of me, because it's too real. And there are too many people that are the real-life Lily Blooms of the world that have to deal with that every single day. And I wanted it to be as real as possible, and yet it was very hard to shoot those scenes. But luckily, the only way it was possible is, I had an incredible intimacy coordinator, I had an incredible stunt coordinator, both of them were women, and then there was Blake, who, honestly, between those three women, they really were the ones choreographing and navigating all of those scenes, because I needed to play Ryle. And in those moments, to be perfectly frank, I really wasn't the director. It was those women that were in charge. And from the beginning, I wanted all the intimate scenes to be from a female gaze, and I never wanted my bias to potentially, interject and go into the film. So I kind of stepped back and felt all the things and allowed myself to do the work and shook it off as best I could. E parecia que os dois estavam divulgando filmes diferentes. Enquanto uma estava falando como se fosse uma grande comédia romântica, o outro estava falando sobre a importância de denunciar violências como a que a gente vê no filme. Então estava meio óbvio que tinha algum problema ali com o elenco. O próprio Justin falou que se tivesse uma sequência do filme, ele achava que ele não era a pessoa ideal para dirigir ele. E também fofocas começaram a rolar por ali e por todos os cantos sobre o fato de que o Justin, ele queria que o filme ele fosse retratado de uma forma mais pesada, mostrasse realmente a violência ali, como eu acredito que deveria ser feito. Mas a Blake não estava gostando muito, então ela chamou o Ryan Reynolds, que é o marido dela, e ele foi lá peitar o Justin e meio que tirou essas cenas
para deixar o filme um pouco mais leve. Tudo isso que eu tô falando acompanhado de um supostamente. Também foi dito que ela teria até mesmo chamado alguém da edição que ela conhece para editar as cenas finais. Eu sei que tu pode estar pensando, tá, mas o Justin é o diretor e ele tá cedendo à vontade da Blake Lively e do Ryan Reynolds? Por que ele estaria fazendo isso? Basicamente porque a Blake Lively e Ryan Reynolds são muito grandes na indústria, então tu bater de frente com eles pode fechar algumas portas extremamente importantes pra ti. Tudo isso que eu tô falando é um grande suposto, porque a gente não tem confirmação de nada, mas a Blake Lively já teria dito, isso a equipe dela de verdade falou, de que teve algumas situações no set que teriam deixado ela desconfortável. Uma delas teria sido que o Justin teria perguntado para algumas pessoas o quanto que a Blake pesa, porque em uma cena o personagem dele teria que levantar a personagem dela e ele tem problema de costas, então ele queria saber quanto que ela pesava para que ele pudesse se preparar e preparar ali a saúde dele em relação a isso. Ela disse que teve outras situações assim, ela não chegou a mencionar, mas particularmente, isso não foi uma opinião só que eu tive, porque eu vi outras pessoas comentando, é que se tu tem um problema nas costas e tu tem que levantar uma pessoa, me parece uma pergunta ok de se fazer para tu se preparar para aquilo. As pessoas também começaram a resgatar outros fatos da Blake Lively, como uma entrevista que a própria jornalista que entrevistou postou, porque esses dias apareceu para mim no YouTube, em que a Blake estaria grávida nessa entrevista, e ela falou, que bonita essa barriga de grávida, tipo, eles chamam de little bump, que seria tipo, barriguinha de grávida. E a Blake fala, essa barriguinha também está bonita, sendo que a jornalista não estava grávida. Resumindo, esses são alguns dos motivos pelos quais eu não consumo as obras da Colleen Hoover. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha algum outro escritor ou pessoa assim do mundo literário problemático e vocês quiserem que eu faça vídeo, me avisem aqui embaixo. E é isso, um beijo, tchau!